amor e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz. Te conclama, irmão, de última hora, a ingressar nesta seara de luz. Te conclama, irmão. Queridos amigos do Grupo Trabalhadores de Jesus, muito boa noite a todos. Que Jesus nos envolva, nos abençoe e que Ele possa continuar tendo a paciência com as nossas imperfeições e com as nossas dificuldades e nos ajudando nessa caminhada que certamente nos levará até a busca da paz e da serenidade. Nós vamos conversar um pouquinho sobre Jesus e a postura do cristão, do espírita nesse mundo moderno. Nós vamos utilizar, através da mediunidade do nosso querido Divaldo Franco, 2 livros. Vivendo com Jesus, 2 lições que a Amélia Rodrigues nos indica, e este último lançamento dele, chamado Tesouros Libertadores, também do nosso querido Divaldo, através de Joana de Ângeles. E vamos também citar O Reformador, uma publicação da Federação Espírita Brasileira do ano de agosto de 2013, para que a gente possa entender um pouquinho o nosso papel diante desse mundo. Narra-nos Amélia Rodrigues que aqueles dias aparentavam-se um pouco diferente dos demais. Uma paz, uma harmonia tomava conta daquela região do Mar da Galileia, especialmente no lado das cidades mais prósperas, Cafarnaum, Dalmanuta, Magdala. Ali as pessoas, os pobres, na sua grande maioria, e também aqueles mais poderosos financeiramente, estavam sentindo naqueles dias uma paz diferente. Parecia que algo estava a acontecer, e estava. Jesus estava a caminhar naquela região em busca dos seus discípulos. Era uma manhã de sábado, onde o sol brilhava, e ele então resolveu a sair para a sua pesca. Chegou à beira do mar e lá estavam 2 irmãos, Pedro e André, os irmãos Boanerges, que estavam lá a jogar rede no mar, puxar o peixe, a remendar as redes, fazer aquele trabalho habitual como praticamente todos naquela região, excepcionalmente aqueles que comercializavam alguma coisa ou que tinham outras funções, mas a grande maioria daquela região eram simples pescadores. Jesus ficou a observá-los na sua tarefa do mar. Eles ficaram meio que incomodados. Quem é o estranho que nos observa? Até que Jesus, após um tempo, diz: venham, segue-me, porque fareis pescadores de homens. No mesmo instante, aqueles 2 pescadores simples, que nunca tinham saído daquela região, largam as suas redes, porque ninguém até então havia falado com eles naquele tom. Ninguém até então tinha falado com eles naquela docilidade. Aquela voz penetrou na alma daqueles 2. Aquele estranho que na verdade parecia ser alguém conhecido, mas que estava adormecido dentro daqueles 2. Eles largam a rede, nada perguntam e seguem Jesus. Jesus continua a sua busca, para numa praia mais próxima, pega mais 2 pescadores e apenas diz: segue-me. E os 2 largam a rede, largam os pais e vão seguir Jesus. Também nada pergunta. Jesus também nada explica, apenas chama, apenas faz o convite para que eles pudessem segui-lo. Na manhã seguinte, Jesus resolve ir no Mar da Galileia e lá ele encontra Filipe. Ao dizer segue-me, Filipe já estava com um sorriso no rosto e os seus olhos já haviam penetrado o mestre. E ele, como num ato instintivo, larga também a sua rede e vai seguir Jesus. Nada pergunta, nada questiona, nada discute.
Jesus não tinha dito nada, apenas fez o convite: segue-me. E assim foi a formação do ministério de Jesus. Ele pegou o coletor de impostos, que larga todas as suas funções e vai segui-lo. E aqueles ali que se encontravam logo naquela região, aquela região que historicamente todos diziam que de nada prestava quem ali estava, porque eram pessoas simples, pessoas ignorantes, pessoas que não tinham, muitas delas, o poder econômico. E Jesus vai escolher ali aquela região para formar o seu ministério, que só foi dizendo para eles aos poucos, paulatinamente, contando a eles a que veio, qual era o verdadeiro motivo da sua estada, como que ele deveria formar o seu reino, de que forma ele queria construir este reino, que na verdade era uma espera de toda Israel. Todo Israel esperava um rei, esperava um salvador, mas aquele salvador que iria entrar com armas, com fogo, e iria dominar toda aquela região. E a proposta da mansuetude de Jesus, ao nos convidar para seguir, ao romper a história do mundo, era apenas a proposta do amor, nada mais. O reino e a sua construção se daria a partir do exercício constante e diário do amor. E eles acreditaram. Eles acreditaram naquele chamado. Obviamente que aquilo já estava preparado no mundo espiritual. Todos eles já tinham a sua preparação. Mas o chamado e o aceite do chamado foi o exercício do nosso livre-arbítrio, do livre-arbítrio daqueles que ali seguiram Jesus. E eles iniciaram então o ministério de Jesus, que durou aproximadamente 2 anos e 9 meses, apenas de exercício e exemplo do amor. Nada mais ele fez, a não ser nos mostrar o caminho que nos levaria à construção do reino de Deus dentro de cada um de nós. A tão almejada paz, a tão almejada felicidade, a tão almejada liberdade que aquela região queria. A liberdade que muitas das vezes era cerceada pelo César, pelos tetrarcas da Galileia, que queriam dinheiro, cobrança de impostos. E ele não veio propor apenas que praticassem o amor. E eles acreditaram naquelas palavras, na palavra daquele estranho, na palavra daquele homem angelical, que só de olhar aquela figura mansa, pacífica, nós somos tocados em nosso coração. E o chamado de Jesus continua até os dias de hoje, porque estes que com eles estavam, esses 12 ministros, esses 12 discípulos, aprenderam a lição. Dali surgiram árvores frondosas, que deram frutos, e após a partida do Mestre, ao retorno à sua vida celestial, ele deixou a missão com cada um daqueles que restaram, para que eles pudessem continuar a prática do seu amor, que rompeu o mundo, que venceu as barreiras, mesmo com todos os obstáculos, e adentra o 3º milênio. E chegamos agora no novo amanhecer, na nova era, no caminho necessário para que nós possamos seguir aceitando o convite de Jesus. E nessa noite, mais uma vez, ele vem fazer o convite para cada um de nós. E ele apenas diz: segue-me, nada mais. Não sabemos muito o que é seguir Jesus. Ou talvez tenhamos a consciência do que é seguir Jesus, mas somos ainda envolvidos com as questões que nos movem no mundo lá fora. E que o chamado talvez se torne muito mais atraente, o chamado se torne muito mais aguçante ao invés do chamado de Jesus. Porque o chamado de Jesus é o chamado que nos leva de encontro conosco mesmo, com as nossas dificuldades, com as nossas necessidades.
e com a grande necessidade que temos de reformarmos o nosso interior, para que aí assim possamos aceitá-lo de braços abertos, como ele nos aceita até hoje, tal qual nós nos apresentamos. Porque as palavras dele, nenhuma de minhas ovelhas se perderá. Nenhuma. E nesse nenhuma, ele quis dizer, nem a pior das ovelhas se perderá. Eu aqui estou de braços abertos para fazer o convite. Segue-me, disse ele a todos nós. E aí, por conta disso, nós vamos entender um pouco como que está funcionando a nossa postura cristã neste mundo lá fora. Como que nós temos convivido com essas dificuldades, com essas violências, com esses desatinos que assistimos nas televisões, que vemos no noticiário. Como que nós estamos lidando com isso e como temos nos posicionado como cristãos, através do Cristo redivivo na nossa doutrina espírita, que veio trazer até nós o renascimento do Cristo, tal qual ele se apresentou lá no início. Porque nós também o corrompemos no decorrer da história. E ele nos prometeu que traria o Consolador. E a doutrina espírita adentra as portas do mundo para trazer este Consolador, para dizer a cada um de nós como agir, para responder aos questionamentos necessários que ainda guardam dúvidas dentro de nós. Quem nós somos, de onde viemos e para onde vamos? Essas respostas nós encontramos nessa doutrina maravilhosa que o nosso mestre leonês Allan Kardec traz para nós de uma forma didática, de uma forma coerente, fruto de um trabalho divino para a construção do nosso pensamento e da nossa forma de agir e pensar lá fora, mas também aqui dentro. Como nós temos nos perdido com as coisas pequenas do mundo e como nós esquecemos muitas das vezes as posturas cristãs quando nós enfrentamos dificuldades no mundo através da violência, através da agressão, através da inveja, através do orgulho. Como nós estamos gerenciando essas pequenas situações que podem nos mostrar o caminho do bem quando nós aceitamos Jesus no coração. Porque ele sofreu maledicência, ele sofreu inveja, ele sofreu orgulho, ele sofreu vaidade, ele foi colocado na cruz de uma forma injusta. Talvez até por algum de nós que lá estivéssemos vibrando na escolha entre o ladrão, que apenas modifica as coisas materiais, ou aquele que modifica o íntimo da alma. Ele passou por isso tudo. E aí tenho certeza que alguém já pensou assim, tudo bem, Eduardo, ele passou por isso tudo, mas ele era Jesus. E ele disse para nós, palavras dele, podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Basta que queirais. Nós queremos realmente? O mundo está muito violento, todo mundo fala, mas nunca na terra se falou e se fez, e se pregou, e se construiu tanto amor quanto agora. Mas e nós cristãos, espíritas, como que nós temos nos posicionado? Eu gosto muito de pegar a tecnologia, porque a tecnologia hoje invadiu as nossas vidas de uma forma, e a gente não vive mais sem o celular, a gente não vive mais sem a internet, com todo respeito aos nossos amigos internautas que estão nos vendo, né? A gente não vive mais sem isso. E agora inventaram um negócio chamado WhatsApp. Zap Zap, na linguagem mais popular. E aí me colocaram em alguns grupos, há uns meses atrás. Grupo da família, grupo da alimentação, grupo dos cardíacos, grupo de não sei quem, grupo dos espíritas. E aí o grupo dos espíritas, eu só sou ouvinte e leitor
dessas mensagens. E aí eu vejo o tempo todo as pessoas darem bom dia, dia. Que dia maravilhoso desejo a todos vocês neste grupo. E aí eu pergunto, alguém de vocês desejou face a face? Não responde, é só para pensar. Tete a tete, um bom dia com tanto fervor para a pessoa que está do seu lado? Mas no grupo a gente faz. E no grupo está uma mania também muito boa, mas que a gente tem que transportar por dia a dia. Eu amo todos vocês. Este grupo é o amor da minha vida. E aí todo mundo já sabe o que eu vou perguntar. Quem é que disse hoje, tete a tete, para a pessoa que convive com você, que aguenta seu mau humor, sua irritação, suas manias, suas alegrias, suas tristezas. Quem é que disse eu te amo hoje para essa pessoa? Levanta o dedo, por favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pessoas. 7, 8, 9, lá fora uns 5. 15 pessoas. Se eu abrir o meu zap agora, todos os grupos que eu participo, até os cardíacos. Eu amo esse grupo de cardíaco, eu aprendo muito com esse grupo de cardíaco. É muito mais fácil, né? Eu dizer eu te amo para quem eu não estou vendo. É muito mais fácil eu escrever eu te amo, porque ninguém vai ver no fundo do meu olho se esse amor é verdadeiro ou não. É muito mais fácil eu pegar um cachorrinho, com todo respeito aos animais, eu gosto de animais e tenho animais. Eu pegar o meu animalzinho, eu amo tanto você, meu gatinho. Aliás, o mundo podia ser feito só de gato e cachorro, porque o ser humano está tão violento. Não é assim que a gente faz? E o amor fraternal que o Mestre veio pregar para nós. De você me olhar e falar assim, Eduardo, como eu verdadeiramente te amo, tal qual você se apresenta. Não do jeito que eu queria te ver, mas do jeito que você se apresenta. Com as suas dificuldades, que eu as tenho, com as suas limitações, que eu as tenho, com a sua feiura ou com a sua beleza. Eu já fui chamado de belo aqui. Ninguém precisa nem falar que me ama. Como você está elegante. Falei, infarto. Você infarta, fica elegante, né? Fecha a boca, né? Então, como você fica elegante? Olha como é que muda a conotação do mundo. Como que você lidar com as coisas do mundo. Agora, é muito fácil amar. É muito fácil amar via o telefone. É muito fácil amar nas reuniões mediúnicas. Eu adoro contar isso. É muito fácil amar nas reuniões mediúnicas. Chega o espírito obsessor, meu irmão, somos aqui todos irmãos. Porque ele não está obsediando ele, né? Ele só veio ali na reunião. Então ele é irmão, né? Então eu, irmão, nós te amamos tanto, meu irmão. Porque não está vendo, só está ouvindo. Aí chega em casa, tem um obsessor encarnado, que é a esposa, que é o marido, que é o filho, que é a sogra, que é o sogro, que somos nós, porque às vezes nós somos obsessores. Eu às vezes paro, me olho no espelho, quem é que eu estou obsediando? Vamos ver. Tem que parar, eu não posso ficar obsediando as pessoas, com as minhas manias, com as minhas vontades. E aí, é muito mais fácil. E eu estava certa feita, e vou contar porque me foi permitido. Eu estava certa feita numa reunião mediúnica, muito interessante, que eu frequentava há muitos anos, e um amigo era o que fazia a conversa com o espírito, né? O orientador, aquele que recebia o espírito. E ele, meu irmão, sempre começava com meu irmão. E eu tenho uma resistência com meu irmão. Irmão é aquele que aceita. Irmão é aquele que te abraça, fazendo parênteses. Irmão é aquele que fala assim, olha, você é você do jeito que você é. Mesmo errando, mesmo tendo dificuldade, eu te amo do jeito que você é. E não quero que você seja do jeito que eu sou. Esse que é o verdadeiro irmão.
Não é aquele que passa a mão na cabeça, não é aquele que ri e depois fala mal pelas costas. Esse é o verdadeiro irmão. E ele tinha esse hábito de chamar todos os obsessores de irmão. E depois de muitos anos, eu ouvindo aquilo, um belo dia de uma reunião, chega um irmão, um obsessor, se manifesta. E ele disse: meu irmão, seja bem-vindo, aqui todos somos da paz. Aqui todos te amamos. E o amigo que estava com dificuldades, porque era um obsessor, disse assim com ele: menos você. Porque eu te acompanho há 3 meses e sei que paz e amor não fazem parte da sua vida. Foi tão legal. Foi um aprendizado tão bom para todos da equipe, porque quando terminou a reunião, ele disse: realmente, eu tenho que mudar. Olha que bacana, ele se conscientizou de que tinha que mudar, porque ele estava no exercício da fala. Doutrina espírita não é o exercício da fala. Cristianismo não é o exercício da fala. Primeira característica dos discípulos: aceitaram Jesus quando ele chamou. Segue-me, vou te fazer pescador de homens. Mestre, o que tenho que fazer para ser pescador de homens? Confiar naquilo que eu te apresento. E todos eles confiaram. Não perguntaram, não discutiram, não questionaram, apenas confiaram em Jesus. Ouviram, viram ele fazer. Tentaram algumas vezes fazer a mesma coisa que ele fazia. Se aborreceram, porque tentaram tirar o obsessor que lá estava no menino e não conseguiram. E Jesus os chama: homens de pouca fé. O que preciso fazer para que possais acreditar? É este seguir, é essa confiança que nós devemos ter em Jesus. Quando nós temos essa confiança, nós temos a clara certeza absoluta de que o que Ele nos propõe é o melhor. Ele nos propõe a melhor coisa. Então nós vamos levar essa melhor coisa aqui como lá fora. Como lá no nosso dia a dia, na nossa convivência com todos aqueles que nos encontramos, não casualmente, mas por alguma lei divina, nos encontramos na rua. São aqueles colegas de trabalho difíceis, quem não os tem? Aquelas pessoas amarguradas, irascivas, aquelas pessoas que fazem e sentem prazer em prejudicar o outro. São essas pessoas que vão fazendo com que a gente cresça, perceba e modifique, porque são os nossos testes. São as pessoas que vão dizer para nós assim: não haja dessa forma, porque essa forma não é a forma correta, não é a forma que Jesus faria. Os discípulos fizeram isso, começaram a aceitar Jesus dessa forma. Após o aceite de Jesus, que é o entender Jesus, começaram a praticar. Não existe conhecimento sem ação. Quantos de nós perdemos a oportunidade de agir? Talvez de uma forma tão simples, mas queremos agir. Queremos talvez agir de uma forma grandiosa, mas a ação da doutrina espírita, a ação do cristão, é a ação do anonimato. Essa senhora aqui, vou só ler o nome porque eu não enxergo. Sandra Borda Pereira relata o moço do manto marrom. Essa história está lá no livro Ressurreição e Vida, Espírito Leon Tolstói, através da nossa abnegada Ivone do Amaral Pereira. Quando ela escreve essa obra, e Tolstói chega ao mundo espiritual e ele diz assim: eu tenho uma vontade de conhecer um grande cristão, aquele que realmente seguiu Jesus, aquele que realmente fez
aquilo que Jesus disse. E ele é apresentado ao homem do manto marrom. E ele diz assim: mas quem é esse homem? Que nem a história conhece. Este homem, o moço do manto marrom, que posteriormente vai ser conhecido como o velho do manto marrom, ele seguia Jesus onde quer que Jesus fosse. Ouvia tudo que Jesus falava. Anotava tudo que Jesus falava. Saía dali e ia tirar demônios das pessoas obsediadas. Um dia, os discípulos viram e disse assim: mestre, tem um moço vestido com manto marrom que está tirando demônios em teu nome. Jesus então diz assim para eles: quem não é contra mim é a meu favor. Mas Senhor, ele não está junto de nós. Que importa? Ele está fazendo. E o homem do manto marrom escreveu histórias de Jesus, sabedorias de Jesus, e certa noite ele sonha com Jesus. Ele sonha com Jesus e Jesus diz a ele assim: não basta apenas tirar demônios, é fundamental conscientizar almas. E ele passa, a partir daquele dia, a evangelizar as pessoas com as histórias de Jesus. É apresentado ali Leon Tolstói lá no mundo espiritual. Ele vive muitos anos. É visto pela última vez em Roma, um velhinho cercado de jovens, vestido com manto marrom, evangelizando, ensinando, mostrando o que é ser cristão. Este homem anônimo, simplesmente um desconhecido. Quantos anônimos nós temos nos centros espíritas, nas igrejas católicas, sem vinculação com religião nenhuma, apenas fazendo o bem, apenas exercendo a prática do bem. E quantos de nós somos frutos do cristianismo, conhecedores do cristianismo, e deixamos às vezes escapar? Deixamos às vezes escapar, não fazemos o bem. Eu fui um deles. Certa feita estava em Juiz de Fora, na Avenida Rio Branco, a avenida principal de Juiz de Fora, e estava com uma amiga, e ela tinha acabado de comprar um carro. Não era bem um carro, era um Uno, né, que tinha acabado de lançar. E ela tinha acabado de comprar, mas estava zerinho, estava novo, aquele cheiro de novo, né? E ela estava dirigindo, feliz da vida, pela Rio Branco, quando viu um moço manco atravessando a rua. Ela disse assim: desce lá e vê o que ele está precisando. Eu não vou descer, vamos embora que a gente está atrasado. Ela largou o carro, ela estava na direção, largou o carro no meio da pista, desceu e foi atender. Eu pulei, estacionei o carro. Ela então trouxe aquele moço manco que estava com fratura exposta no joelho, colocou dentro do carro, zerinho, o moço todo ensanguentado, e fomos para o hospital. Resultado, isso era de manhã, conseguimos entregar o moço em casa à noite, e o carro naquele estado. E eu disse assim: nossa, muito obrigado pela oportunidade que você me deu de eu ajudar alguém, mesmo eu não querendo, mesmo eu não tendo vontade. E aquele ato fez com que a gente pudesse compreender mais a vida daquele homem. E passamos então a frequentar a casa daquele homem. Passamos a ver as suas dificuldades. Um ato, ela não gosta que eu conte o nome dela, então eu não posso contar. Um ato tão insignificante para nós, mas de grande significado para aquela pessoa. E aí agora eu vou inverter. Para aquela pessoa foi um ato insignificante, porque qualquer um poderia parar. Mas para mim, foi um divisor de águas. Porque eu passei a olhar a necessidade do outro de outra forma. Como a gente é às vezes tão assim, cheio de coisinhas, né? Com a necessidade do outro. Ah, eu não vou abraçar, porque ele está tão fedidinho.
Ah, eu não vou abraçar, porque olha a roupinha dele. Ah, eu não vou fazer isso. E Jesus nos mostrou que convivia com todos, de todas as formas, de todas as idades, com todas as dificuldades. E eu tenho uma experiência também, me permita contar a experiência. Eu tinha de 10 para 12 anos. Um tio que já se encontra no mundo espiritual, morava no Rio e mudou-se para Juiz de Fora. E ele então, num domingo, passou lá em casa e disse assim: venha, meu querido, vamos fazer um passeio. 10 anos, meus olhos encheram de água, ele tinha um fusquinha, nós viemos parar no Rio de Janeiro, no leprosário de Jacarepaguá. Eu não sabia que eu ia no leprosário. Para uma criança de 10 anos foi uma experiência surreal. E eu fui apresentado ao Amazonas. Amazonas era um poeta que tinha lepra, já havia perdido os dedos, estava perdendo parte da face. E o Amazonas me tocou com as suas mãozinhas. E passamos aquele domingo. E eu fui embora, voltamos para Juiz de Fora. Quando eu cheguei em Juiz de Fora, que eu abri a porta, que meu tio foi embora, eu entrei dentro do quarto e chorei. Gritava, chorava. A minha mãe veio. O que está acontecendo, meu filho? Tenho lepra. Sou leproso. Pelo amor de Deus, ele me encostou. O que é que eu vou fazer? Já lavei, já passei sabão, não adianta nada. A senhora pode preparar, porque daqui a pouco eu estou morando lá. E ela me explicou. Não adiantou nada, mas ela tentou me explicar. E ele me fez ir 2 anos consecutivos no leprosário de Jacarepaguá. Um dia, eu tinha que ir, criança tinha que ir, criança obedece, né? Naquela época obedecia, hoje não, hoje a criança manda nos pais, naquela época a gente obedecia, e nem pai obedecia, até o tio, até professor a gente obedecia, olha que engraçado, como é que muda as coisas, né? E eu fui, e um belo dia, o Amazonas já estava com a lepra quase toda tomada, ele me pôs no seu colo, senta aqui, porque hoje nós vamos ter uma disputa. Era ele com meu tio. Os dois eram trovadores, os dois eram poetas. Nós vamos disputar quem é que vai fazer a trova mais bonita. E você é minha inspiração. Eu falei, agora acabou. Agora eu já estou aqui mesmo, né? 12 anos. Já estou me acostumando, já tem 2 anos que eu venho aqui. Já é esse lá, já é meu lar mesmo, então já vou sentar no colo dele. Já sentei no colo dele, já fazia carinho no cabelo dele, o restinho que faltava. E os dois começaram a fazer trovas. Até que o meu tio saiu com uma trova que ganhou a melhor trova do estado do Rio de Janeiro. Eu não me lembro o ano, também se eu lembrasse eu não ia falar, que senão vocês vão descobrir minha idade. E a trova dizia assim, uma das coisas mais sublimes que eu já vi na minha vida, a sensação: se o desespero atordoa, confia a prece o teu grito, que a prece em silêncio voa e vai gritar no infinito. Vamos lá. Se o desespero atordoa, confia a prece o teu grito, que a prece em silêncio voa e vai gritar no infinito. Custódio de Azevedo Beiral. Ele que fez essa trova maravilhosa. O que eu fiz? Gritei, fiz uma prece em prantos, me salva da lepra. Pelo amor de Deus, porque eu estou no colo dele. Aproveitei que ali já estava trova e já falei logo, e hoje estou aqui. E nada. E nada acontece quando a gente tem uma coisinha só, chamada amor. É esse amor que vai transcender a nossa capacidade de olhar o outro apenas como necessitado, apenas como sofredor, apenas como aquele que está necessitado de um pouco do carinho. Vamos ter grupo sim de WhatsApp, é saudável. Eu tenho um grupo familiar no WhatsApp que eu estou vendo familiares e conhecendo familiares que eu não conheço. É muito saudável. Mas e o dia a dia, o toque, o carinho, o calor humano? Não só dentro do centro espírita,
mas com todos aqueles que a gente encontra na rua. Essa solidariedade que os discípulos tiveram, porque aprenderam com Jesus e nos passaram. Esse carinho que Chico Xavier tinha com todos, até com aqueles que o humilhavam, até com aqueles que o perseguiam. É isso que está nos faltando no mundo lá fora. É esse olhar carinhoso, esse olhar sincero, esse sorriso fraterno. Como nós somos irracivos e como nós nos deixamos levar por essas coisas do mundo. Ah, todo mundo é assim. Olha esses políticos, olha isso, olha aquilo. Se todo mundo é assim, seja diferente. Ser diferente é a nossa proposta. Jesus veio no mundo exatamente, talvez até um pouco pior do que nós estamos hoje. Porque eles não conheciam o amor. Era dente por dente, olho por olho. A gente pelo menos já conhece o amor. Então o nosso mundo é um pouquinho melhor do que o que ele veio. E ele veio propor o amor, apenas isso. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Apenas esse pedido, nada mais. Não é amar aquele que gosta de mim, é amar também aquele que não gosta. Aquele que me humilha, aquele que me ofende, aquele que desdenha de mim. Nossa, Eduardo, você está pedindo uma coisa impossível. Não é, porque a gente só recebe ofensa, é presente. Palavras de Divaldo Franco, quem não concordar depois pergunta para ele, passa o e-mail para ele e pergunta. Ele diz assim, olha só, ofensa a gente só recebe de quem a gente quer, ou porque a gente quer, é presente. Você quer receber um presente de ofensa? Você vai receber. Você não quer receber? Você não vai receber. Você não vai receber. Ontem teve uma cena, eu tenho que contar, foi uma cena de uma novela, essas novelas, que às vezes não tem só coisa ruim não, teve essa cena boa, que me tocou. Essa cena dessa novela me tocou. Me desculpe, mas ela me tocou. Foi aniversário de uma pessoa, que eu não sei nem quem é, a pessoa recebeu os presentes, e ela disse assim, agora eu vou fazer diferente. Eu vou pegar todos os presentes que eu recebi, e vou distribuir a todos vocês que aqui estão. E foi dando um presente para cada um. Eu fiquei tocado com aquilo. É novela, é cena, eles ganham muito mais do que eu para fazer aquilo, eu sei disso. A novela é cheia de coisas erradas, eu sei disso. Mas essa cena me tocou. É a solidariedade. Às vezes a gente se apega nas coisas. Eu fui fazer palestra, eu faço palestra sempre nesse centro, não vou falar onde é. Eu vou sempre fazer palestra nesse centro. Um dia eu cheguei mais cedo, bem mais cedo. Era um domingo. Eu cheguei mais cedo e sentei. O centro é um salão grande assim. Sentei numa cadeira. Tinha mais de 300 cadeiras. Eu tinha que sentar justamente naquela cadeira. Sentei na cadeira. Estou ali fazendo minha meditação que eu gosto, recebendo a vibração. Porque é difícil a gente estar aqui, tá? Não pensa vocês que todo mundo olhando para a gente. Você vê que eu estou suando em bico aqui. Não é mole não, é difícil, né? Falar tudo que eu tenho que falar em uma hora, né? E eu meditando, pedindo os amigos espirituais. Falei com os amigos, olha só, meu dia ontem foi ótimo, eu tratei todo mundo bem, porque eu sabia que eu tinha palestra. Sempre que eu tenho palestra, eu trato todo mundo bem. Então, assim, é assim que funciona. Então, eu estava ali quietinho. Oi, bateram nas minhas costas. Bom dia. Bom dia, como vai? Dei aquele sorriso maravilhoso, né? Você está sentado no meu lugar. Tinha 299 lugares vazios, pelo menos de encarnado. Desencarnado eu acho que já devia ter ali uns 300. Você está sentado no meu lugar. Eu achei que a pessoa estava brincando comigo. Eu falei, não sabia que você tinha comprado. Este lugar é meu há 40 anos. Eu falei, meu Deus, deixa eu sair daqui rápido, né? Saí e sentei do lado. Falei, vou sentar do lado dela porque eu vou fazer palestra. Eu não posso ter raiva, né? Então sentei do lado e fiquei emitindo vibração. Coitada, deixa ela sentar. Eu mudo, eu sou bem mais novo que ela, né? E aí fiquei emitindo vibração e fui fazer minha palestra. E toda vez eu lembrava disso, óbvio. Eu já olhava aquele lugar, parece que é instinto, eu já queria sentar. Aí não senta ali, senta em outro, né? E ela sentava sempre ali. O ano passado, ela desencarnou.
como acontece com todos nós. A gente desencarna um dia. E eu fui fazer palestra lá. Falei assim, agora eu vou sentar no seu lugar. Sentei. Que Jesus te abençoe. Você agora é espírito. Você agora pode sentar sobre mim. Não me obsedia, porque tem cadeira para todo mundo. Mas eu bem gosto desse lugar e eu vou sentar nesse lugar. Que Jesus te ampare. Gente, um lugar. 40 anos espírita. Será que nós estamos assim? Esse lugar é meu. Essa reunião é minha. Ninguém toma. Né? Ninguém pega. E aí vem o desencarne. Não vai ser um que vai pegar, não. Um monte que vai pegar. E não vai pegar só sua reunião, não. Vai pegar suas coisas também. Ainda vai olhar, ainda vai falar assim, nossa senhora, que bom gosto, eu quero isso para mim. Nossa, que mau gosto, eu não quero isso para mim. Ainda vai falar. Meu Deus, a vida não pode ser muito mais bacana quando a gente começa a se desprender das coisas. Quando a gente começa a entender as coisas, tal qual elas são, da forma como ela se apresenta. O que tinha Jesus? Um manto, uma corda atada aos rins e uma sandália. Nem um lugar mais para descansar a cabeça. E fez tudo o que fez. É hoje a personagem mais estudada do mundo. Só de ramificações do cristianismo tem mais de 3.000 ramificações do cristianismo. 1/3 dos habitantes do planeta são cristãos. 1/3 dos habitantes do planeta são cristãos. E temos aí o manancial de conhecimento para que a gente possa entender este mestre, seguir este mestre, saber do conhecimento íntimo que ele veio trazer para nós. O chamamento dele: vem, segue-me, vou transformá-lo em pescador de homens. É sincero, porque ele nos quer do seu lado. Ele nos quer vibrando com ele. Ele nos quer com alegria no coração. Ele nos quer com a saúde do pensamento e da consciência. Ele não quer seres entristecidos, aborrecidos. Ele quer seres que vivam, porque ser cristão fechado dentro de um ambiente religioso é muita covardia. Vamos ser cristãos no mundo, lá fora. Vamos ser cristãos enfrentando as dificuldades do mundo, com aqueles que se aproximam de nós. E vamos ver o que a gente tem para dar para essas pessoas. E o que a gente tem para receber dessas pessoas. Meu pai, certa feita, foi receber, aposentado, você imagina, né? A felicidade que é um aposentado receber nesse país. E ele foi receber no Banco do Brasil. Então é duas felicidades, né? Uma, receber aposentadoria, e outra, entrar naquela fila que não termina nunca do Banco do Brasil. E era de manhã cedo. E ele, então, foi, entrou na fila, a fila já estava grande. Logo em seguida chegou uma senhora, muito simpática. E a senhora, então, começou a puxar assunto com ele. O dia está bonito, né? Mais ou menos. Ele respondeu. Porque ele não queria assunto, porque ele estava muito feliz, né, de estar naquela fila de aposentadoria. E a senhora, então, insistiu. Mas eu acho que vai chover. Talvez chova, talvez faça sol. E a senhora insistiu. Eu conheço o senhor, não lhe conheço. Mas a semana passada, o senhor falou lá no meu grupo. E o senhor falou sobre bom humor e otimismo. Adorei a palestra. Eu adorei a palestra que o senhor fez. Foi muito boa. Quando que o senhor vai voltar lá? Aí ele se virou, né? Lógico, né?
Oh, minha senhora, é claro, quando me convidar eu vou com o maior prazer, mas só não vai falar sobre otimismo e bom humor, né? Vai falar sobre outra coisa, né? E aí começaram a conversar, e ele contava isso com uma alegria, porque é aprendizado. Quem é que nunca dá um esbarrão na vida? Quem é que nunca dá aquele contorno? Sabe aquele contorno que você dá, de repente você viu, ops, contornei. Falei o que não devia falar. Me desculpa, falei o que não devia falar. Me desculpa, eu falei o que não devia falar. Olha para a pessoa, não vou te desculpar, me doeu, me ofendeu. Recebeu o presente. O que eu posso fazer? Pego o presente, guardo o presente, tem dor de cabeça, tem úlcera, tem dor no fígado, porque eu estou livre desse presente. Falei, errei, estou pedindo desculpa. Se você não quer aceitar. E quando a pessoa vem também pedir desculpa para a gente, aceita. Eu falei tão agressivo com você, você me perdoa? Não tem perdão, acabou, esqueceu. Mas não é para ficar assim, tomara que a gente costuma, né? Tomara que, né? Eu tenho uma chefe muito bacana, ela me ensina muito, né? Ela me ensina como não ser, né? Se ela estiver escutando, eu tô demitido amanhã. Ela me ensina como não ser. E eu faço um exercício. O Daniel Pavan trabalha comigo, né? Eu falo com ele, Daniel, pelo amor de Deus, eu tenho que fazer um exercício para não vibrar contra ela. Porque minha vontade é de fazer aquela vibraçãozinha. Sabe aquela vibraçãozinha que você fala assim? Tomara que quebra a perna. Entendeu? 15 dias de folga. Entendeu? Uma gripe, mas aquela gripe, né? A zika, aquela que dá dor em tudo quanto é lugar, que você não aguenta abrir o olho, né? Daniel, me ajuda, pelo amor de Deus. A gente abre o evangelho, bem no meio do trabalho, a gente abre o evangelho e faz uma prece para espantar esses pensamentos. É difícil. Não é fácil. Porque a vontade que a gente tem, qual que é? Não responde, porque eu sei. É ir de em frente, é ir de encontro, é fazer, é acontecer. Eu já contei aqui, mas se eu tiver contado, vale a pena repetir. Eu encontrei um encontro com uma inimiga do passado. Quando eu bati o olho nela, ela não abriu a boca. Eu senti um negócio aqui, meu estômago embrulhou, veio uma ira. Eu olhei para ela assim, e Deus é tão inteligente, tão interessante, me colocou para trabalhar com ela numa mesa de frente para ela. De frente. Não era de frente com o Gabi, não, era de frente com ela. E me subiu um negócio aqui, e eu alimentei isso 1 ano. Aquela coisa, eu chegava para trabalhar, olhava para ela. Sabe aquele olhar de história em quadrinho que o gelo vai caindo? Eu fazia assim. Antes dela abrir a boca, eu já estava reclamando com ela. Não abre a boca, eu cheguei primeiro, não fala nada, quem manda aqui sou eu. Fica quieto. E ela também começou, claro, né? Ela recebia, né? Eu então um dia falei assim, me chamaram para fazer, olha como é que Deus é perfeito, sobre perdão. Eu falei, nossa, eu vou falar sobre perdão, que bacana, né? Como é que você fala sobre perdão se você não vive o perdão? Vou começar a orar por ela. Muito obrigado. Era impressionante a dificuldade que eu tive. Eu comecei a orar por ela, eu ficava aqui, ela lá na outra ponta. Eu não conseguia me aproximar dela. Pedir ajuda a Jesus. Tem coisa que a gente pede ajuda a Jesus. Tem coisa que a gente pede direto para Deus, que é tão pesado. Essa eu pedi para Jesus, falei, me ajuda. O Senhor não ensinou perdão? Então o Senhor me ajuda. 3 anos. 3 anos. Final de 3 anos ele disse assim, bom, agora é com vocês, né? Eu consegui me aproximar dela. Um pouquinho. Hoje é minha melhor amiga. Já chamei para ela trabalhar comigo em 2 lugares. Consegui vencer. Já estou criando confusão com o outro, tá? Já arrumei confusão com o outro. Mas já comecei a orar antes da confusão virar grande. Eu já comecei a orar. Com fervor, porque a gente tem que orar acreditando. Com fervor, porque o poder da prece, como diz o meu tio Beral, ele grita no infinito. Eu adorei quando eu morei aqui em Cabo Frio. Morei aqui 5 anos. Uma noite, eu estava numa tristeza tão profunda. Eu fazia o meu culto do Evangelho lá no domingo às 10 horas da noite. Eu estava numa tristeza tão profunda, porque eu estava longe da minha família,
longe dos meus amigos, apesar de ter feito muitos amigos aqui, mas me bateu uma tristeza tão profunda que eu resolvi orar. E aí eu falei: Senhor Jesus, eu te entendo, eu te aceito, mas dessa vez o meu papo é com Ele. Eu vou conversar direto com Ele. Eu preciso estar mais perto da minha família. Só falei isso, falei mais nada. Eu falei com tanto fervor. 2 semanas depois, eu recebo um telefonema do meu chefe maior para uma entrevista no Rio de Janeiro. 2 meses depois, eu estava de mudança para o Rio de Janeiro. Feliz. Falei: meu Deus, estou a 2 horas de Juiz de Fora. Agora com essa nova serra eu estou 1h30. 1h30 eu chego, assim que ela ficar pronta. Até agora eu não consigo chegar, levo 5, né? Porque pode dar obra. Mas depois vai ser 1h30. Aconteceu alguma coisa, dá tempo de eu chegar, né? Pelo menos para despedir da pessoa. Aqui em Cabo Frio não tinha jeito, tem um ônibus que vai para Juiz de Fora. Leva 7 horas de viagem e ainda faz baldeação, então você imagina, né? A distância. E aí eu fui feliz, agradeci a Deus e agradeci. No 2º mês eu orei a Deus com muito fervor: Senhor Deus, o que é que o Senhor está fazendo comigo? Senhor, por favor, isso é injustiça. Olha, eu morava em Cabo Frio, numa casa maravilhosa, almoçava em casa, tinha uma vida tranquila. Olha o que o Senhor está fazendo comigo. Eu tinha 3.000 alunos, hoje eu tenho 22.000. Eu tenho aborrecimento da hora que eu chego até a hora que eu saio, inclusive de madrugada. Meu Deus! Aí veio a lembrança. Quem pediu, não responde. Não fui eu que pedi? Então eu vou dar uma dica para vocês: cuidado com o que você pede, porque Ele escuta. E Ele faz. Se o desespero atordoa, confia, apresse o teu grito. Que a prece em silêncio voa e vai gritar no infinito. Então nós temos aí o manancial. O manancial, nós pedimos o Consolador para nos consolar. E Ele nos deu mais do que o Consolador. Ele nos deu essa doutrina maravilhosa que nos liberta, que faz com que a nossa alma vibre, que faz com que a gente sinta a presença de Jesus em nossa vida, que faça com que as palavras dele ecoem dentro da gente. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não passar por mim. São essas as suas palavras para nós. E é esse Consolador que veio trazer para nós a bonança do sol. Aquele sol que irradia a nossa alma. Aquele sol que penetra dentro de nós e faz com que a gente tenha a vibração do amor, a vibração da ternura e a vibração da caridade nas nossas mãos. Vibre com amor. Aceite com amor. E Ele estará ao seu lado, te brindando com as maravilhas que só Ele pode nos dar. Muita paz e muito obrigado.